Oi, Carol. Oi, tudo bem, Ana? Hein? Esperando o pessoal entrar. Esperar os primeiros 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Como é que você tá, Carol? Tô bem, Ana, e você? Como você tá? Graças a Deus. Pronta para mais uns dias em casa? Oi? Pronta para mais uns dias em casa? Mais alguns dias em casa. Tá home office? É, a gente tá tocando as coisas da empresa em casa, né? Com esse desafio de ir tocando as coisas da empresa em casa. Mas lá da Color Max a gente não tá trabalhando, não. Estamos de férias coletivas. Oi, Alexandre. Nossa, quanto tempo! Tudo bom? Oi, Aline, tudo bem? Amigos! Pessoal, vou dando os Lohane também, que acompanhou a live de ontem. A Trela fez, né? Tudo bem com vocês? Oi, Marcel. Pessoal, enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrar, como é que vocês aí que estão acompanhando a nossa live estão passando por esse momento, por esses dias em casa? Como é que está sendo para vocês? Todas essas grandes mudanças que a gente está enfrentando. Bom, Ana, enquanto o pessoal responde aí como que eles estão, queria até compartilhar. Eu ainda tenho que estar indo trabalhando em loco lá na empresa, tudo mais, mas assim, tanto em casa quanto lá na empresa mesmo, as maiores atitudes de isolamento e tudo mais, mesmo com essa situação toda, ela, a gente tem se focado muito na parte de contato com as mãos, isolamento, distanciamento. Ó, o pessoal está comentando. O Carlos falou que tem sido chato, né? Realmente a gente vive a nossa rotina todo dia da mesma forma e quando a gente tem uma mudança brusca, a gente percebe que essas pequenas coisas que a gente vivia eram importantes, né? Essa questão do contato com as pessoas, essa questão de poder frequentar alguns lugares e a gente percebe muito o impacto quando a gente. São coisas tão pequenas, né? Esses cuidados que a gente precisa ter de higiene para entrar nos lugares. São coisas tão pequenas, mas que parecem tão difíceis, fazem tanta diferença na nossa vida. O Christian comentou aqui que ele tem aproveitado o tempo para estudar, que é uma coisa bem interessante, e esse ponto aí já é uma oportunidade, né? É uma oportunidade que esse novo momento está disponibilizando para a gente, da gente ter mais tempo para se dedicar para os estudos, para atividades mais produtivas. Por outro lado, a gente também tem alguns desafios, né? De precisar fugir das distrações, né? Quando a gente tem mais coisas, estando mais tempo em casa, a gente fica muito tempo na zona de conforto, acorda tarde, fica muito tempo nas redes sociais, até normalmente tem no telefone da gente, né? Tem um tempo que a gente, ele fica marcando o tempo que a gente fica em cada tipo de aplicativo, de produtividade, de redes sociais. É até um convite que eu faço para vocês para olharem, monitorarem esses dados no celular de vocês, para ter uma ideia do tempo que a gente está perdendo, às vezes, com atividades que não são tão produtivas. A Aline comentou aqui que é uma nova rotina, realmente, uma rotina muito diferente. Como eu falei, as pequenas coisas que a gente incorpora na nossa rotina já fazem uma grande diferença. E o Alexandre, oi Alexandre,
diz que um ponto positivo é ter mais tempo para ficar com a família. Então, realmente, tudo isso que vocês falaram faz parte das mudanças que a gente está incorporando aqui. E acho que a gente já está com bastante gente, né? O pessoal já está entrando aqui. Eu vou aproveitar, vou me apresentar para o pessoal, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Ana, eu sou especialista na área de gestão de pessoas, sou psicóloga, sou coach, sou especialista em gestão de organizações também, que foi a pós-graduação que eu fiz com a Carol. E eu hoje, além de trabalhar na área de gestão de pessoas, né, que eu trabalho numa indústria, eu também tenho, junto com o Christian, a nossa empresa, que é a Prepara RH, que é uma empresa na área de educação corporativa. A gente abriu essa empresa nos últimos 3 dias do ano de 2019, no dia 28, e a gente está aí com um pouco mais de 3 meses. Também estamos com os mesmos desafios de ter que se adaptar a essa nova realidade, a esses novos hábitos que estão sendo impostos para todos nós. E a gente está tentando encarar isso de uma forma positiva. Que eu li uma frase hoje que fala que toda mudança ela só traz 2 coisas. Né? A gente tem muito medo das mudanças, mas toda mudança ela só traz 2 coisas para a nossa vida. Uma delas são oportunidades, né? Como o pessoal comentou, oportunidade que a gente está tendo de estudar, oportunidade de aprender novas coisas, novas habilidades. E se não for oportunidade, é o aprendizado, que é para a gente aprender, mudar os nossos hábitos, rever aquilo que precisa ser incorporado, ser modificado, dar valor para as coisas que a gente tinha antes e hoje a gente está tendo essa oportunidade de repensar, ressignificar esses valores. Então, a gente também, assim como vocês, está tendo esse desafio de encarar essas mudanças sob a ótica da oportunidade e do aprendizado. E aí eu queria convidar a Carol para se apresentar para o pessoal. Obrigada, Ana. Oi, gente, boa noite. Bom, a gente vai estar falando aí de um assunto super interessante e para isso, então, eu vou estar me apresentando agora para vocês. Meu nome é Carolina Guarizi, né? Podem me chamar aí sempre de Carol, nas redes sociais está sempre assim. E aí eu queria me apresentar a questão de formação, né? Eu sou formada em Engenharia Ambiental, sou pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, em Gestão de Organizações, que foi a pós que a gente fez junta, que a Ana acabou de citar. E temos alguns cursos aí de Green Belt, em Six Sigma, algumas formações que durante a carreira eu fui adquirindo na questão de gestão de pessoas, em ramos de qualidade, aperfeiçoando essa questão aí, toda voltada para esses conceitos e essas filosofias aí que são até desse ramo aí da parte filosofia Toyota, filosofia Six Sigma, filosofia do 5S, está tudo muito contemplado nessas formações. E é muito importante, inclusive, já aproveitando o gancho, falando sobre isso, é muito importante porque a gente percebe que nas organizações por onde a gente passa, a gente recebe essa formação porque ela é a base para toda a estrutura de organização, de melhoria de produtividade, e é por isso que a gente vai falar sobre 5S aqui, né, Ana? Produtividade em casa. Justamente. O Marcel comentou aqui também que algumas dessas mudanças, né, que a gente falou, embora sejam temporárias, apesar de que algumas mudanças, eu acredito que principalmente essa questão dos novos hábitos de higiene, muita coisa a gente pode incorporar de forma definitiva, né, para o nosso dia a dia, fazendo essa reflexão mesmo sobre os nossos hábitos antigos e os hábitos que a gente pode incorporar. Algumas outras mudanças, como essa questão do isolamento, elas são temporárias, mas requer muita disciplina, né, que foi um ponto que o Marcel levantou e o Christian também falou no comentário logo depois. E eu concordo bastante. Eu acho que a chave, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre o 5S, mas a disciplina está contemplada mais no quinto senso, já adiantando, né, um pouco, mas eu acho que ela é a chave para aplicação de qualquer mudança de hábito que a gente quer na nossa vida, e justamente por isso que é muito importante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Daí, Carol, iniciando aqui o meu roteiro, eu fiz todo um roteirinho de estudos para nossa live.
Essa semana eu publiquei um artigo falando um pouco sobre o 5S, o que é e como ele pode nos ajudar, né, nessa questão de mudança de hábitos, nessas novas rotinas e nos momentos de crise, né, que é o que a gente tem enfrentado hoje. Eu queria ouvir um pouquinho, né, Carol, da sua experiência, das suas formações. Na sua opinião, o que é? Como que você conceituaria o 5S? E basicamente no que consiste cada um dos 5 sensos? Uhum. O 5S, até para quem acompanhou já toda a explicação, seu artigo, Ana, só revisando um pouquinho sobre a origem dele, ele veio aí em um momento pós-guerra pelo Ishikawa, né, que até tem diversas ferramentas criadas por esse japonês, e ele veio para trazer uma cultura mesmo de mudança comportamental. A gente tem que pensar que o 5S sempre é essa mudança comportamental. Então, ela está muito ligada ao que a gente faz no dia a dia, os nossos hábitos e o que a gente está fazendo para melhorar. O 5S, ele não é feito de uma hora para outra. Disciplina não se forma de uma hora para outra. E a gente vai estar falando sobre isso, né? Bom, imaginem só o momento que o Japão estava passando no momento pós-guerra. Havia escassez de recursos naturais, escassez de até situação de infraestrutura no país estava precária. Então, havia necessidade de se reconstruir muito rapidamente. Então, já é a base da cultura japonesa a questão da disciplina em horários, em pontualidade, limpeza, já é, né, uma questão cultural. Mas aí virou uma questão de padronização. Então, tudo que é a questão, né, de todos os 5 sensos que são, vamos lá, utilização, organização, limpeza, padronização e autodisciplina, né, que seria manter todos eles aí, são já a base da filosofia deles, que está entre higiene, segurança, bem-estar, saúde. É isso que visa. Então, o 5S foi a base para produtividade de um país se reerguer e para o nosso trabalho, a gente pode colocar isso da forma em que ele hoje, no país, no Brasil, ele foi trazido muito para a questão de trazer uma qualidade ao ambiente do trabalho, né? No Brasil, ele trouxe mais esse sentido. O 5S tem esse sentido. Então, vamos lá falar um pouquinho, recapitular o que é cada um e como que a gente poderia estar aplicando, assim, basicamente, o que é a aplicação de cada senso. Bom, interessante, né, Carol? Que assim como o momento que a gente está passando hoje, o 5S ele começou no momento de escassez de recursos, no momento de dificuldade, onde o país precisava se reerguer e que a chave dessa mudança realmente estava na mudança do comportamento das pessoas. Eu acho que de tudo, só para colocar um ponto, acho que de tudo o que mais eu gosto na filosofia do 5S é que, assim como que eu acredito, né, e isso realmente foi verdade quando a gente fala do exemplo do Japão após a Segunda Guerra Mundial, isso realmente produziu os resultados, que a mudança no comportamento das pessoas pode trazer uma mudança muito grande nos resultados que um país com uma cultura alcança. Então, eu acho que isso é o ponto que eu mais gosto na filosofia do 5S. Sim, sim. E ele tem muito a contribuir nesse momento. Acredito que esses momentos de crise, esses momentos, toda uma reestruturação, uma reinvenção desses momentos, para a gente conseguir se adaptar e viver, né, junto a isso, a gente precisa ter essa disciplina. E o 5S realmente é a base para toda mudança, seja ela num ambiente de trabalho externo dentro de uma companhia, seja ele dentro da nossa casa e principalmente no trabalho em casa, né? Trazer o trabalho para casa não é fácil, ainda mais num momento de isolamento, porque a rotina não está comum, a gente está muito em casa,
tem a questão de família estar em casa ao mesmo tempo, tem outras questões que envolvem ficar em casa, como às vezes as pessoas têm criança, tem que conciliar isso. Então, como fazer isso? Como criar essa disciplina, esse comportamento, né? Trabalhando quando ela está em casa. Como? Difícil explicar para o filho que a mamãe e o papai estão trabalhando quando eles estão em casa, porque ele já cria no modelo mental dele que quando o papai e a mamãe estão trabalhando, eles estão fora de casa. É verdade. E é muito interessante. Até gostaria de convidar o pessoal que está assistindo, Ana. Estou vendo várias pessoas que são da área técnica. A Caroline Palácio, ela é gestora de qualidade, ela dá treinamento sobre 5S também. Obrigada pela participação, Carol. E vamos lá, então. Tem várias pessoas da área técnica aí, compartilhando, curtindo com a gente. Se tiver citações aí para estar falando, para a gente compartilhar também, seria legal. Bom, então, continuando assim na questão de falar um pouquinho do que é o 5S diante desse momento e como a gente poderia seguir nele, a parte da questão da utilização, que seria a primeira fase do 5S, a questão de separações, de organização, que são os dois primeiros sensos, né? Vamos juntá-los aí para a gente falar na questão de priorização de locais, alocar as coisas de forma correta, mais próxima e tudo mais. Pensando nesse ambiente de trabalho, Ana, em casa, a primeira coisa que eu acredito que deva ser feita é a definição do que a gente, do momento de trabalho. A gente tem aí a questão de organização, então a primeira organização é essa, a organização dos horários. Eu tenho uma rotina de trabalho em casa, mas eu tenho horário de acordar, eu tenho horário de tomar o meu café, e eu acredito que não seja interessante pular essa rotina. Dar brechas, por exemplo, depois eu tomo um banho, depois eu como, e sentar na frente do computador de qualquer forma, de pijama, que seja, por exemplo. É interessante que seja mantida a rotina. Acordar com o despertador, sim, marcar um horário, tomar um banho, fazer uma refeição, se alimentar adequadamente. Se tiver familiares em casa, deixar muito bem definido essa questão de estou aqui trabalhando, como você disse, é complicado explicar para a criança, é complicado, mas também desenvolver é um desafio para quem está trabalhando. Então, desenvolver atividades para que esses familiares tenham uma rotina também, enquanto você está tendo a sua. É claro que eu imagino, Ana, até você pode estar inserindo informações aí sobre isso, que as empresas já saibam que as pessoas em casa não terão esses pormenores durante a rotina do dia a dia, né? Sim. Na verdade, a questão da rotina, né, para as empresas é uma novidade, né? Essa questão o termo técnico é o teletrabalho, né? E ele foi contemplado oficialmente mesmo só na última reforma trabalhista, então, que já era uma prática que muitas empresas faziam, e existe uma grande resistência por parte das empresas, justamente por conta dessa dificuldade de não saber como monitorar, de ter dificuldades para monitorar realmente o tempo que a pessoa fica produzindo. E isso parece que é uma questão muito técnica, mas na verdade é uma questão totalmente cultural, que até o comentário que o Christian colocou aqui. O brasileiro não estava preparado para fazer home office, não tem a disciplina necessária e precisamos mudar isso. As empresas não têm essa disciplina para fiscalizar, mas quando você fala realmente de uma mudança de cultura, como por exemplo, no exemplo do Japão mesmo, essa fiscalização, ela passa a não ser necessária quando a gente fala de uma evolução cultural. Quando essa rotina de trabalho, esse compromisso, esse comprometimento em relação aos horários que eu preciso estar disponível para cada atividade, em relação àquilo que eu preciso fazer, as minhas metas para aquele dia, elas vêm de você.
quando isso é autodisciplina, né? O conceito da autodisciplina, da autorresponsabilidade, quando você não precisa ser fiscalizado para que você precise entregar determinada atividade. E muitas vezes a gente fala muito disso, né? De liberdade, agora eu tenho liberdade. A liberdade, ela exige muita responsabilidade. Porque hoje, grande parte da nossa rotina está dependendo da gente. Né? Porque nós estamos gerenciando essa rotina. E será que nós estamos gerenciando da melhor forma? Eu li uma frase hoje que eu achei bem legal no Instagram, que fala que quando você está na sua casa e você se atrasa para uma reunião, que muitas vezes que pode ser online, ou por um aplicativo, ou por Hangout, ou qualquer forma de reunião, né? As pessoas estão fazendo esse tipo de reunião. Quando você está na sua casa e se atrasa para esse tipo de reunião, isso mostra que o seu problema não é falta de tempo, é falta de disciplina. Porque não tinha desculpa do trânsito, não tinha a desculpa, não tinha nenhum motivo para você precisar se atrasar para essa reunião. A dificuldade foi de você gerenciar o seu próprio tempo com os seus próprios compromissos. E quando eu falo isso, assim, é uma questão de cultura mesmo, porque isso está no... E esse tipo de modelo mental faz parte da forma como cada um de nós pensamos. Porque quando a gente fala de cultura, como você falou, né, Carol? Isso é moldado ao longo do tempo, né? A gente tem vários pontos, né, que a gente atua muito mais com fazejamento do que com planejamento. Isso faz parte da nossa cultura e é algo que pequenas mudanças, como os exemplos que você citou, que eu acho muito bacanas, eles nos ajudam a mudar. Por exemplo, eu vi algumas dicas bem legais também essa semana. Você muitas vezes fala, vou ficar em casa, home office, vou ficar de pijama o dia inteiro. Isso não é legal, porque todo tempo as nossas atitudes passam mudanças, passam mensagens para o nosso cérebro. Isso é o que a neurolinguística fala muito, né? Então, quando a gente está de pijama, sem escovar o dente, isso passa uma mensagem para o nosso cérebro de estado de relaxamento. Porque desse jeito é o jeito que a gente fica quando nós estamos descansando, né? Então, até uma dica que eu vi legal essa semana foi você se arrumar, você se trocar com uma roupa que você usaria para o seu trabalho. A pessoa fala, poxa, mas agora que eu vou ter esse tempo, né? Não precisa ser exatamente a mesma roupa, um salto, mas assim, se arruma como se você fosse para o seu trabalho, porque isso está passando para o seu cérebro uma mensagem de que você está indo para o trabalho. Então, isso é um ponto, né? Até a pergunta que a Bruna falou, se existe algum exercício, né? Acho que a gente procurar trabalhar essas pequenas mensagens que nós passamos para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio cérebro. Se arrumar, ter uma rotina, né? Procurar ter uma rotina que envolva disciplina em relação à questão dos horários. Então, o horário que eu vou dedicar para o meu trabalho seria de tal horário até tal horário, né? Programar as pausas, para a gente não ficar fazendo pausas o tempo todo. Então, a gente programar essa questão de horário de pausas. E a questão de metas, né? Quais que são as principais atividades que eu preciso fazer ou entregar hoje? Lógico que a gente também, quando a gente fala de metas, tem vários pontos que são levantados, né? Ou, às vezes a gente fica muito no 880. Ou a gente não faz nenhuma meta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou a gente quer cumprir 60 metas num dia. Então, assim, as 3 principais atividades que você precisa cumprir no seu dia, escreve num caderninho e vai riscando quando você termina. Concluir essa, concluir essa, concluir essa outra. Então, isso é bacana, porque até o que você falou do horário tem muito a ver com a questão de que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, a gente precisa ter metas, né, atividades que precisam ser completadas naquele dia, assim como a gente também precisa ter horários para poder cumprir as nossas atividades com disciplina. Então, eu acho que essas 2 principais dicas ajudam bastante. Não sei se você tem algum outro exemplo, Carol, de dica. Sim, sim. Gostaria até de conceituar, Ana, que no 5S, os 3 primeiros sensos de organização, o senso de utilização, organização e limpeza, são ações físicas. Então, é o que você vai fazer, por exemplo. Como você vai organizar as coisas para o seu trabalho, o teu ambiente de trabalho em casa. Às vezes, gostaria até de dar uma outra
citar até uma outra situação. Às vezes a pessoa realmente está de férias em casa. Houve uma férias coletiva. Nossa, mas eu não tenho para onde viajar. Tem a questão do isolamento. Eu preciso ficar em casa. E o que fazer então? Tente fazer um tempo produtivo. O 5S, inclusive, é para isso. A gente está aqui, a Conaseg, ela surgiu de um projeto já de alguns meses. Eu e o Marcel, nós fundamos ela, então, há alguns meses já, e agora a gente iniciou alguns trabalhos aí na internet. Até quem quiser estar consultando lá, nós fizemos algumas postagens relacionadas às questões que a gente vai tratar aqui hoje. A gente tem que organizar esse ambiente. Por exemplo, eu sei que a questão da pandemia travou muita coisa, mudou muito a rotina, como todos ali já citaram. Por exemplo, a gente abrir um escritório físico, que era um objetivo, teve que ser adiado. Então, o trabalho está sendo realmente sendo feito dentro de casa. Então, há um ambiente, mesmo que eu não teria uma mesa de escritório em casa, uma cadeira confortável, toda regulamentada numa NR para a questão de ergonomia. A minha mesa não tem a altura correta, por exemplo. Mas eu tenho que organizar esse ambiente para me sentir confortável. A cama não é um ambiente confortável para um trabalho, por exemplo. É um ambiente de relaxamento, então não é um ambiente produtivo. Então, se estiver em casa, às vezes a pessoa não tem uma mesa, é preciso adaptar. Então, para você sentar na frente de um computador, de uma forma com uma postura ereta, tem toda essa questão que deve ser organizada antes de trabalhar. E aí a questão de os comportamentos psicológicos, digamos assim, são realmente a padronização desse dia a dia, dessa nova rotina, ou seja, estabeleci o meu horário de trabalho, estabeleci o meu ambiente de trabalho em casa e as rotinas da casa em si, da família, das pessoas que ali convivem comigo. Então, está estabelecido, vamos manter de forma rápida. Eu acredito que, assim, no primeiro dia é esse dia de pensar em como será feito. E as adaptações podem ir ocorrendo conforme os dias vão passando, melhorando cada dia mais, vendo qual adaptação você precisa fazer para melhorar a sua produtividade no dia a dia em casa, né? E aí, as pessoas estão perguntando sobre a autodisciplina, como manter. Ana, eu acredito, por experiência própria, pelas coisas que eu já vi e pelos projetos que eu já participei, que a autodisciplina, ela vai vir pela repetição. Então, você precisa praticar. Então, você vai fazer assim hoje, você vai fazer assim amanhã e depois. E assim, criar um hábito. A disciplina, ela não é algo fácil, algo simples de ser feito. Você precisa realmente ter dedicação. Acho que o segredo realmente é esse. Você precisa se dedicar ao teu propósito. É o teu objetivo ali, foca nele e segue a tua agenda, segue os teus planos, executa ele com os prazos definidos e tudo mais. E então, mesmo que esse momento de pandemia, retomando esse assunto, tenha atrapalhado um pouco a nossa rotina, tenha mudado a nossa rotina, se a pessoa está trabalhando em casa, ela precisa manter, né? Até porque tem uma rigidez, uma determinação para isso, mas as pessoas que estão em estudando, agregando alguma coisa a si mesmo, fazendo esse tempo ser valoroso e não ficar à toa na frente da TV, até porque a TV hoje ela está trazendo uma situação de medo para a população, e esse medo gera muito mais paralisa muito, né? Então a gente precisa
sair um pouco, respirar um pouco uma outra informação, agregar mais conhecimento, aproveitar mesmo esse tempo e ter uma disciplina de estudo, por exemplo, em casa nesse período. Até para a questão da ansiedade, né? A ansiedade é o mal do século. Então, quando a gente fala de ficar o dia inteiro nas redes sociais, acompanhando, é aquela coisa que chega a ser engraçada, né? Parece que é hoje com coronavírus. Saiba mais sobre o coronavírus. Mortes pelo qualquer lugar que você vai, você só vê isso. E isso gera muita ansiedade e não é algo que agrega tanto você ficar o dia inteiro dessa forma. Assim como o comentário que o Christian fez há pouco tempo atrás, né? Ficar o dia inteiro só de uma forma passiva, né? Vendo site, rede social, televisão, é algo que, principalmente para quem é empreendedor, que é o nosso caso, né? O caso da Carol e do Marcel, o meu e do Christian, a gente não ganha dinheiro. Então, realmente é algo que faz bastante sentido. Quero agradecer a Priscila, né? Colocou aqui o comentário que está adorando as nossas dicas. Agradecer a Bruna também. Obrigada, pessoal que está acompanhando, está interagindo. E sobre esse ponto que você falou, Carol, falando um pouco mais sobre como o 5S, né, pode nos ajudar na nossa rotina, o quarto senso ele fala um pouco sobre a padronização e sobre os cuidados com asseio, né, e também com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde e qualidade de vida. Esse é um outro ponto, quando a gente fala, igual você comentou, né, das pessoas que estão em casa de férias e não estão aproveitando esse tempo por conta das mudanças provisórias de você não poder fazer uma viagem, ou às vezes até não poder visitar familiares, num tempo mais de isolamento. Hoje as opções online, elas estão trazendo opções aí de exercícios físicos, opções de atividades de dança. Eu mesma faço as minhas atividades de dança, né? Eu continuo com as atividades de dança da minha academia na modalidade online. Então, eu coloquei isso na rotina do meu dia, 2 vezes por semana eu dedico 1 hora lá para atividade de dança, na modalidade online, por uma live também, igual a gente está fazendo hoje. Então, muitas vezes até oportunidades de coisas que você não fazia antes, né? Que você não fazia ou por ser longe ou por não ter o horário disponível. Essa facilidade, né, de ter mais opções de lives, mais opções de conteúdo, mais opções de cursos gratuitos, né, que a gente está vendo um monte. Livros, eu recebi essa semana um monte de livros super legais, inclusive um deles fala sobre isso que você comentou, que é um livro que eu até anotei aqui para comentar com o pessoal, que se chama O Poder do Hábito. O autor é o Charles Duhigg. Ele fala justamente sobre isso, como a gente formar um hábito. E ele reitera bastante essa ideia que a Carol trouxe, de que o hábito ele é uma repetição. Ele é formado através de repetição e ele precisa ter um sentido muito forte para a gente. Não adianta você querer incorporar um hábito porque alguém falou que é bom, igual remédio, né, que a gente toma porque a mãe falou que é para tomar. Não é assim que a gente incorpora hábitos para a nossa vida. Precisa ter um sentido, um propósito para a gente. Precisa ter um significado. Você precisa entender por que aquilo é importante para você poder formar um hábito. Como o que o Christian comentou, né? Se eu não manter uma produtividade no meu dia, como empreendedor, eu acabo perdendo a minha oportunidade de fazer negócios, né? A gente não ganha dinheiro, então isso é um motivo, é um propósito. Então, da mesma forma para qualquer outro hábito na nossa vida, a gente precisa ter esse significado, mas também precisa ter repetição. E voltando na ideia central, realmente é muito importante a gente entender que nós temos mais oportunidades de cuidar da nossa saúde, de fazer atividades que a gente não fazia antes, através desse novo modelo, desse novo contexto, né? Dessas novas configurações que nós estamos tendo hoje. Então, acho que isso é uma outra dica legal para o pessoal que está acompanhando a gente. Sim, essa questão do bem-estar, ele está muito vinculado ao equilíbrio físico e mental que o 5S ele pede que seja feito. Por quê? As pessoas elas têm que estar em um ambiente confortável, elas têm que estar numa atitude confortável para ela, para que aquilo vire um hábito.
a repetição não seja forçada. Então, a pessoa, ela vai realmente criar um cenário para ela em que ela esteja se autodesafiando a cumprir, sim, com os compromissos dela ali, mas também de uma forma adequada. Por exemplo, a gente sabe que esse ambiente em casa, como eu estava falando, será que os equipamentos que eu tenho na minha casa são ideais? Muitas vezes não, mas aí vale a pena e é também se for questão de home office, é muito importante que o trabalho em casa tenha também qualidade de vida física e corporal, porque há um cansaço diferente. Há a necessidade de uma tratativa diferente na sua rotina. É preciso que você dê pausas, é preciso que você se alimente nos horários regulares de um trabalho, é preciso que você faça alongamentos ao longo do dia, porque eu tenho certeza que é difícil, não é todo mundo que tem uma cadeira correta. Então levanta, faz um alongamento, estica, dá uma pausa, toma uma água. Não pausas compridas, nada de TV ligada por perto, porque isso são apenas distrações. E eu sei que em casa vai ter muita distração. Então, assim, o 50 sim, ele tem um foco na questão da saúde da pessoa. E a gente, trabalhando nessa área, né, Ana, de recursos humanos e também de segurança do trabalho, a gente sabe que tem toda uma questão por trás que a empresa ainda se preocupa de como o funcionário dela está trabalhando em casa. É uma preocupação de profissionais da nossa área. Nós nos preocupamos, a gente tem comentado aqui, e aí, como será que o pessoal está lidando com isso? Porque é muito mais desgastante. Então, criar essa rotina e ter essa disciplina de ficar na frente do computador e trabalhar em casa demanda, sim, algumas adaptações físicas, conforme você falou, o comportamento em que eu estou, a questão de como estou me vestindo, os meus horários, a minha agenda, como ela está, e ainda a parte do relaxamento ao longo do dia, na questão de me adaptar ao trabalho focado e, ao mesmo tempo, um ambiente que é o meu ambiente de relaxamento e eu continuar ali, prestando atenção, eu preciso levantar, eu preciso arejar a cabeça, mas sem distrações longas. Então, eu preciso fazer um alongamento. A gente que trabalha muito na área administrativa, nós sabemos que a gente precisa muito, e é muito importante, por exemplo, fazer uma ginástica laboral. Então, fazer alguns alongamentos numa hora que tiver dando aquela exaustão já de ficar na frente do computador, esse tipo de coisa, tanto para quem está trabalhando em casa quanto para quem está estudando. Sempre, às vezes, tem pessoas que fazem, por exemplo, educação à distância, né? Fazem formações à distância. Então, é importante essa dica para todos. É bem bacana mesmo. Aí algumas outras dicas, né, que eu anotei aqui também, considerando que a disciplina ela realmente é um valor desafiador para todos nós e que, considerando essa necessidade da gente estabelecer momentos para fazer as atividades e ter que mudar os nossos hábitos, né, com uma necessidade de um controle menor, mas algumas coisas que a gente pode incorporar, né, como mudança de atitude na nossa vida. Eu acho que um primeiro ponto que é bem bacana a gente promover o diálogo dentro da nossa casa sobre esses pontos, né? Essas mudanças de hábito de higiene que a gente tem, como de lavar as mãos, de ter que se higienizar antes de ir para os lugares, ao invés da gente colocar isso como algo coercitivo, né? Principalmente para as crianças, tipo, tem que fazer porque senão vai pegar vírus e vai morrer, a gente tentar trazer isso de uma forma mais leve, mais relaxada e mostrar que isso realmente é importante, que traz ganhos para todos nós, né? Comparando até essa questão de cultura, né? Na cultura oriental, na cultura japonesa, isso é muito comum, né? Esses hábitos de higiene, até tirar um sapato antes de entrar, né? Muitas pessoas nas culturas orientais, elas consideram uma ofensa você entrar com um calçado que está sujo da rua dentro de casa. E a gente já não tem esse tipo de hábito, né?
Lá na empresa, a gente ficou um tempo tentando colocar, né, enquanto a gente ainda estava operando, nesse momento aí da pandemia, tentando colocar para o pessoal a importância deles lavarem as mãos antes de entrar no refeitório, antes de entrar para uma alimentação. E isso parece que é uma coisa muito básica, você higienizar suas mãos para você pegar num alimento. Ou às vezes no mercado, você higienizar suas mãos para você pegar numa fruta que você vai escolher. Então, isso são coisas que parecem básicas. Eu até postei um vídeo sobre isso, mostrando por que é importante lavar as mãos, o quanto isso pode prevenir uma contaminação. São coisas básicas, mas que a gente precisa muitas vezes promover um diálogo, tentando mostrar para as pessoas, não só numa abordagem coercitiva, mas mostrar para as pessoas por que isso é importante. Porque é assim que a gente forma cultura, né? Trazendo um propósito, trazendo um porquê dessas atividades. Até eu pedi para o Christian colocar para o pessoal um link de um vídeo que eu achei muito legal no YouTube, né? A gente estava vendo alguns conteúdos essa semana, do Pedro, do Castelo Rá-Tim-Bum, que ele se vestiu de... Ele colocou aqui já nos comentários. Se vestiu de Pedro de novo para ensinar as crianças a lavar as mãos. Então, assim, esse tipo de conteúdo eu acho muito legal a gente trazer para diálogos na nossa família e abordar isso de uma forma leve, de uma forma mostrando mesmo por que isso é importante, principalmente com as crianças, né? Que quando a gente fala de oportunidade de mudança de cultura, as crianças são aquelas que estão com menos resistências, com menos hábitos formados. É a oportunidade que a gente tem de transformar a nossa cultura mesmo a partir dessa situação que a gente está vivendo. Aí outra dica que eu anotei aqui para vocês algumas atividades, né? Isso é uma dica muito de neurolinguística. As atividades mais chatas que a gente tem para fazer, normalmente aquela atividade que vai despender mais tempo, ou que a gente quer fazer, mas que seja algo muito novo, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a procrastinar, a deixar sempre por último. E como ela é muito difícil, como é algo que envolve uma habilidade grande ou muitas vezes um tempo de análise, como por exemplo, a gente está aqui na empresa, tem que montar uma apresentação para um cliente, ou você vai ter que fazer um relatório que você vai ficar mais ou menos 1h30, até às vezes 2 horas perdendo aquilo. É uma atividade que a gente já olha como algo chato, né? A tendência é você ir procrastinando, porque você tem duas opções. Ou você faz o relatório chato, ou você fica no Instagram. Ou você faz o relatório chato, ou você para um pouquinho para escutar aquele áudio do WhatsApp. Ou você faz o relatório chato, e aí sempre a tendência é a procrastinação. O bacana é que a gente procure colocar essas atividades como a primeira pauta do dia. Porque quando a gente coloca essa atividade como a primeira pauta do dia, você já vai começar por ela, então você vai evitar essa tendência da procrastinação, e aí o restante do dia vai ficar muito recompensador, porque você começou pelo mais difícil. E até para quando a gente fala da psicologia comportamental, essa questão do reforçador, né? A gente fazendo mais difícil, o restante fica como uma recompensa, né? Porque você vai ter uma produtividade maior depois com outras atividades mais rápidas, que vão exigir menos tempo, menos dedicação. Então é bacana essa dica também. E aí uma dica que eu coloquei vai muito ao encontro do que a Carol falou, de você ter uma rotina. Então você programa as pausas dentro dessa sua rotina também. Você programa as atividades de trabalho que você precisa fazer, seguida por momentos de pausa. Então, por exemplo, eu não posso nunca entrar no Instagram, não posso nunca. Não, programa essas pausas para você dar uma olhada na rede social, ou para você brincar um pouco com o seu filho, ou para você dar uma volta, né? Fazer uma caminhada dentro de casa. Não é na rua, pessoal. É uma dica, né? Porque nunca vi. Fazer alguma atividade que lhe dê prazer como recompensa pela atividade que você fez antes. Então, voltando nesse exemplo, poxa, eu tenho que fazer uma apresentação chata. Fiquei lá focada naquela apresentação por 1h30, coloca uma pausa como recompensa. Aí você dá um tempinho, já aproveita a areja, se movimenta um pouco, né, para não ficar tão desgastado lá de digital, de ficar no computador. Então, programar pequenas pausas como recompensa, isso funciona bem também, né? O nosso cérebro entende que aquela pausa foi uma recompensa pela produtividade que nós tivemos.
Então, acho que Sim. essa dica também é bem bacana para o pessoal. Sim, sim. Ana, tô vendo várias pessoas, amigos nossos aqui participando. Ó, o Tiago aí, a Vitória, Baraldo, a Laura, a Silvana, a Nath Mariotto, várias pessoas amigas aí que poderiam contribuir. A Natália também, muito tempo ela participou da qualidade lá na JBS. Oi, Natália, boa noite. Se puder contribuir, tiver alguma coisa aí. Ela também está no RH lá da JBS. Poderia estar contribuindo aí para gente. Bom, Ana, A Jéssica acho colocou um comentário, Carol, para ajudar na programação post-its com lembretes, alertas no notebook para levantar e beber água. Tem um aplicativo que eu uso, que eu já usei também, que ajuda a gente. Eu tenho um péssimo hábito de não beber água. Então, às vezes, realmente, esses lembretes, eles nos ajudam a incorporar esses novos hábitos na nossa rotina. O legal do post-it, eu tinha muita resistência de utilizar. O pessoal que me conhece mais próximo sabe que eu tinha muita resistência com post-it. Mas eu melhorei bastante, estou usando até bastante agora. Mas o legal dele é que ele tem esse mesmo componente psicológico, de que você tem 4 post-its com as suas 4 principais atividades do dia. Quando você tira um, isso passa para o seu cérebro a mensagem de que você produziu algo positivo. Então é muito bacana essa dica que a Jéssica colocou também. É da mesma sensação de você riscar uma tarefa de uma lista de tarefas que você tinha. É legal a gente procurar trabalhar mesmo com essa negociação. Produtividade, disciplina e hábito é todo o tempo a nossa negociação com o nosso cérebro, trabalhando com a questão de estímulos e recompensas. Quando a gente fala da ciência do comportamento, basicamente é isso que a gente está comentando, né? Trabalhar com o nosso cérebro com a questão de estímulos e recompensa. Então, a gente precisa entender que as pausas são recompensas de momentos de produtividade. As pausas não são um momento de ócio generalizado, porque isso não é o que a gente está buscando, não são os nossos objetivos, né? Sim. Então, a pausa é uma recompensa de um momento de produtividade. Da mesma forma, a dica que a Jéssica colocou é bem bacana nesse sentido, de você tá negociando com o seu cérebro que você conseguiu concluir uma atividade. Isso é bem bacana também. Sim. E aí, Ana, eu vindo aí puxando um pouco para o meu lado, né? A gente tem aí uma situação de que a gente pode estar usando os post-its, ok, são ótimas ideias. Mas aí, para a parte ambiental, a gente tem aí os post-its para o computador, dá para colocar lá na tela do computador os post-its. Vamos lá, preservar aí. Mas olha, eu tenho uma ferramenta que ela é a ferramenta mais simples e que todo mundo tem à disposição, que é o Outlook do computador, né? Eu tenho a agenda toda nele e ele me proporciona ele me ajuda muito na minha disciplina. Por quê? Eu programo o meu dia, minha semana, o meu mês, minhas rotinas fixas através do Outlook, do calendário dele. Então, eu tenho aquela agenda, ele vai estar me sinalizando os meus próximos compromissos, eu posso estar consultando ele. Se eu não estiver consultando, automaticamente ele me avisa o compromisso, ele me avisa o horário, ele passa também a questão de organização no que eu tenho de tarefa pendente. Então, eu acho que o computador, ele é uma ferramenta muito importante para o nosso trabalho, para a nossa produtividade, porque eu tenho uma medição ali do que eu fiz, do que eu produzi, das atividades que eu pratiquei ali no dia. Então, eu tenho uma medição todos os dias se eu cumpri com o que eu tinha planejado, cumpri com a minha agenda e qual está sendo a minha produtividade. Eu consigo ver ali até quais estão sendo as minhas falhas de produtividade ali na rotina. Por que que eu não cumpri com aquilo? Ah, foi porque eu me distraí durante um tempo a mais do que eu tinha planejado. E o que você falou sobre pausa é muito importante, porque nós não somos máquinas, a gente precisa
essa pausa, na verdade, ela é benéfica e um impulso para a gente conseguir voltar com a cabeça mais fresca e continuar realmente mais. É um momento de descanso para a gente conseguir impulsionar novamente e até é bom para nossa criatividade. Quem consegue ficar no computador e ter criatividade, né? Talvez numa rotina muito operacional, talvez até consiga ficar mais tempo. Mas para quem nós, assim, a gente sabe que a gente precisa ter pausas para descansar e ter novas ideias, desenvolver. O desenvolvimento pede muito isso. A criatividade pede isso, né? Acho que algo que é muito importante é a questão do equilíbrio, né? Muitas vezes, quando a gente fala de criatividade, é um outro desafio também. A gente é muito acostumado a fazer as coisas no piloto automático. E, às vezes, quando a gente tem alguns projetos, quando a gente quer incorporar novos hábitos, seja para o lado mais empreendedor, quando a gente quer abrir um negócio, que tudo é novidade, ou qualquer outra atividade que você queira fazer de diferente, ela exige essa questão da criatividade nossa. E esse momento que a gente está vivendo, né, de ser um momento mais livre na nossa rotina, por estarmos mais em casa, é um momento que ele ajuda muito nesse sentido. Lembra que eu falei lá no começo da live de encarar como oportunidade e como aprendizado? Gera mais Sim. oportunidades, porque nesses momentos de pausa, como você comentou, Carol, são os momentos que às vezes a gente tem ideias, que às vezes a gente tem insights. Eu sempre brinco, eu falo, poxa, a única hora que eu não tô com o meu celular é na hora que eu vou tomar banho, é a hora que eu mais tenho as ideias e não consigo anotar. Aí eu fico me forçando para não esquecer, para depois poder anotar, porque eu trabalho muito, gosto muito disso, né? De estar anotando as ideias para no momento certo eu tentar colocar aquilo em prática. Normalmente eu uso no caderno mesmo, né? Não é tão ambiental assim, vou tentar usar mais o computador. Mas normalmente eu anoto num papel mesmo as ideias que eu tenho e já procuro deixar lá anotado quando que eu acho que eu posso colocar aquilo em prática. Pensando no meu negócio, por exemplo. Eu gosto bastante de fazer isso. Mas nesse momento a gente tem muito mais oportunidades de, nesses momentos de pausa, ter mais ideias, ter mais criatividade para colocar as coisas em prática. A questão do equilíbrio é que esse momento de pausa ele não pode ser um ócio generalizado. Né? De ficar o dia todo no momento de pausa e não ter nenhuma produtividade no final do dia. Eu acho que o que mais faz a diferença nisso é disciplina, é rotina e a questão de você estabelecer metas, né? E quando eu falo de metas, não é algo muito complexo. São atividades prioritárias para o seu dia. No começo do dia, você perder 5 minutos, não chega a dar 5 minutos, coisa de 3 minutos. Quais que são as 3 principais atividades que eu preciso fazer hoje? Preciso entregar esse relatório, preciso definir um modelo de negócio, preciso planejar quais são as postagens principais para o meu canal. Colocar lá quais são essas 3 principais atividades, isso já é um planejamento, porque o seu foco tem que ser a sua prioridade, não aquilo que é mais urgente ou que surgiu durante o dia. O seu foco tem que ser as suas prioridades. Então, eu acho que isso é bacana também. A Mariana colocou aqui que grifa texto colorido, eu também sou muito apaixonada, inclusive eu gosto de ter várias cores, porque cada uma na minha cabeça significa alguma coisa. Para poder definir prioridades, quando você tem uma lista, acho que isso ajuda bastante também. E aí ela falou de fazer isso no planner, que aí já cuida do meio ambiente também. Não precisa ser só no papel. Mas acho que essa é a principal mensagem, né? A questão de cuidar do equilíbrio. Né? A gente aproveitar esses momentos de pausa como algo positivo e não como um ócio generalizado. E as principais chaves disso é a questão do planejamento da rotina, da disciplina para seguir essa rotina e de definir metas para o nosso dia. Eu acho que isso é o principal. Isso. Olha. O pessoal está participando, Ana. Sim. Dando várias dicas aí. Um bom lembrete que o Marcel fez aqui, ele está lembrando a gente da questão de fazer agenda pelo celular. Quem não tiver o Outlook pode estar fazendo agenda pelo celular. Tem o calendário do celular, pessoal, e tem os alarmes, que é muito importante. Eu criei alarme
para vir aqui para a live, por exemplo. Então, ele ajuda a gente a organizar nossa rotina, a gente precisa disso. Eu gosto, a questão de pontualidade é uma questão muito importante que a gente falha pra caramba. Por que que a gente falha tanto com pontualidade, pessoal? Alarme no celular. A gente tem essa ferramenta, vamos usar. Então, assim, o hábito do brasileiro é uma rotina muito flexível, realmente ótimo, mas a gente tem que ter aquelas pré-definições e que essa definição seja cumprida, que aí é onde estamos com a disciplina embutida. E como que a gente vai falar de qualquer coisa sobre compromissos, tanto de pontualidade, quanto compromissos de entrega, de produtividade, de engajamento, se a gente não falar de disciplina? Ela toda hora está saindo aqui nessa conversa, né, Ana? Justamente. A Mariana colocou aqui que o Outlook sincroniza com o calendário do celular, que isso é super importante também. Então, bacana todas essas dicas, né? Uma frase, né, só para a gente poder encerrar, que o Christian tá me ajudando aqui a acompanhar o tempo da live, que o Instagram derruba mesmo, deixa todo mundo no vácuo. Uma frase que eu ouvi e que reflete muito a nossa cultura, né? Se a gente tem um compromisso, por exemplo, uma festa ou um jantar que você tem, normalmente se esse jantar, festa, compromisso está marcado às 7 horas, a gente tem o hábito de sair de casa às 7. Ou até mais, né? E tem uma frase que eu ouvi que se você chega na hora, você está atrasado. É uma frase que fala muito sobre a questão de disciplina. Por quê? Nossa, que Hitler, né? Não, porque se você chega na hora, você não se planejou para chegar antes. Você deveria ter se planejado para chegar antes, porque pode ter um imprevisto, o carro pode quebrar, pode acontecer alguma coisa, né? Pode estar trânsito, às vezes uma rua pode estar impedida. Então, quando a gente se planeja para chegar antes, aí sim a gente está utilizando o planejamento. E acho que isso é importante para a gente refletir mesmo a questão do quanto os nossos hábitos precisam mudar, quanto a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia, falar com os nossos familiares, mudar essa cultura desde o começo, desde o início, né? Com filhos, para quem tem crianças, procurar abordar esses assuntos para que a gente tenha uma oportunidade de ter uma cultura diferente, né? Esses momentos de crise, esses momentos que nós estamos vivendo, são momentos que geram oportunidades. Então, isso é importante para a gente ter essa reflexão e procurar trazer mudanças de comportamento para a nossa vida, para a nossa família, porque essas mudanças de comportamento é o que vai produzir uma cultura diferente, um país diferente, né? Uma sociedade diferente daquilo que nós temos hoje. E procurar encarar realmente como oportunidades, as mudanças como oportunidades de nós estarmos mudando os nossos hábitos, nossa rotina, nossa cultura, nosso país. Então é isso. Pessoal, eu queria agradecer muito a Carol por estar aqui, por ter disponibilizado esse conhecimento, essa pessoa maravilhosa que ela para a gente aqui hoje. E queria agradecer a todos vocês que participaram, que contribuíram muito com a live, interagindo. A gente vai estar fazendo lives toda semana, né? A gente já está planejando para a semana que vem e eu espero continuar contando com todos vocês. Obrigada, Ana. Agradeço todo mundo aí pela participação, a você pelo convite, ao Christian, ao Marcel que está aqui comigo, me ajudou a preparar toda a informação que a gente gerou aqui. Nós somos, né, dessa área técnica, né, Ana? A gente participou de vários trabalhos juntos, nas auditorias e tudo mais. Então, assim, eu quero agradecer porque as pessoas que participaram aqui são pessoas da nossa área, profissionais excelentes e que estão aqui para compartilhar com a gente desse momento. Queria falar para vocês, agradecer muito vocês por terem participado da live, por terem interagido com as perguntas, com os exemplos de vocês. Eu acho que isso é o que faz muita diferença, né? Isso é o que faz toda a diferença para que a gente ressignifique. Até a Priscila, que está participando bastante aqui da nossa live, ela usou esse exemplo e eu guardei bastante isso comigo.
que o importante é a gente ressignificar esse momento mesmo que nós estamos vivendo, né? E acho que esse compartilhamento, essa participação de cada um de vocês é o que faz muita diferença nisso. A gente pode não ter a convivência física, mas nós ainda temos oportunidades para estar compartilhando aquilo que a gente sabe, para nos ajudarmos, para um ajudar o outro, para que a gente passe por esse momento mais forte, com mais aprendizados. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês. Convido vocês a seguirem, né, a Prepare RH, que a gente está com várias abordagens diferentes. A gente está buscando trazer novos conteúdos em formato de artigo, lives. Na semana que vem nós vamos ter uma live sobre comunicação. Em breve a gente já vai divulgar essa live da semana que vem, com uma outra profissional convidada também. Então, vou convidar vocês a ficarem ligados nos nossos próximos conteúdos. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pela participação. Foi muito importante ter vocês aqui. E é isso. Um grande beijo para vocês e até breve. Tchau, tchau.